Eu queria voltar na primeira coisa ou em uma das coisas que o Evaristo falou. E é essa ideia de que talvez uma criança especial, cada uma das crianças, porque aqui a gente fica falando em criança deficiente ou em criança especial, em geral, tá certo? Então, é muito diferente, acho que eu não estou sendo, vamos dizer, leiga nisso, é muito diferente uma criança que tem síndrome de Down, de uma criança que é cega, de uma criança que é autista, de uma criança que, sei lá, tem uma paralisia cerebral, eu não sei, enfim, eu sou um cidadão comum nesse assunto, certo? Mas essa pergunta aí, quando vocês têm ferrenhas defensoras aqui desta posição que o Evaristo chamou de radical e autoritária, vocês são ferrenhas defensoras disso, mas vocês têm certeza de que, quer dizer, de onde vem esta certeza de vocês de que é bom para qualquer criança esta solução que está contida na política do MEC? A gente falou aqui de DA, né, deficiência auditiva, deficiência visual, a deficiência intelectual, mas acho que tem uma questão que a Mônica Teixeira agora comentou, que é justamente as crianças autistas, né? E eu vou, então, pensar nas autistas e nas psicóticas. Exatamente. Né? Que, nos manuais da medicina, hoje estão descritas como crianças com TGI, transtornos globais do desenvolvimento, ou então TID, que é transtornos invasivos do desenvolvimento, né? Então, que são as crianças psicóticas e autistas. Vou brincar. O que é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é uma criança psicótica ou uma criança autista. Então. Uma criança autista. Então, acho que aqui temos uma questão importante, e eu vou comentar com o Evaristo, que não acho, Evaristo, que a escola tenha que ser uma imposição para qualquer criança, porque legalmente isso está estabelecido e que, como já disseram aqui os colegas do campo da educação, disseram que é claro que é um direito, ninguém vai contra isso, ninguém vai se opor a isso. O fato de ser um direito, isso não quer dizer que essas crianças vão usufruir da escola. E aí não tem mais também o sentido de que não vai usufruir porque a escola não está apetrechada ou porque a escola não se preparou para receber a criança. Crianças autistas e crianças psicóticas são crianças que têm uma questão importante em relação à sua constituição psíquica. A gente está aqui o tempo todo falando de escolarização e a gente às vezes supõe que a escolarização ela está apenas no campo do desenvolvimento cognitivo. A escolarização não está às voltas exclusivamente com o aparato cognitivo. É óbvio que a cognição é importante, é isso que nos promove aprender coisas, sem dúvida nenhuma, mas a cognição tem que estar entrelaçada com a constituição psíquica. A gente poderia dizer que os pensamentos sempre são tramados nesse tecido aí, do psíquico com o cognitivo. Tá? Então, é claro que nós somos um organismo biológico que se desenvolve, mas nós também somos, porque somos humanos, somos seres de linguagem e a gente tem que entrar no campo dos humanos com uma construção psíquica. Então, é isso que faz com que um profissional, agora eu vou dizer da minha área, né, da área da psicanálise, da área do tratamento dessas crianças, porque eu estou justamente na interface do tratamento e da escolarização. Né? Na instituição que eu trabalho, a gente está há 20 anos pensando a inclusão de crianças psicóticas e autistas, mas por uma questão clínica. O que a gente foi observando, quando o lugar de vida funcionava na USP, as crianças iam à instituição 4 vezes na semana, porque elas não tinham uma escola que as recebesse. Eu me lembro, eu queria dizer uma coisa, fui eu que sugeri ao Leonardo que procurasse o lugar de vida, porque eu visitei o lugar de vida quando ele era na USP. O que me, vamos dizer, comoveu e que eu não esqueci foi a Maria Cristina Kupfer me dizendo o seguinte: aqui é o lugar das crianças que ninguém quer. Isso mesmo. Então, a Cristina Kupfer é a fundadora da instituição que existe há 20 anos. O ano passado nós completamos 20 anos. E, a partir de um determinado momento, a instituição começou a pensar que a escola poderia ser uma ferramenta terapêutica para essas crianças. O que eu quero dizer com isso?
O campo do tratamento foi percebendo que uma criança autista com outra autista, uma criança psicótica com outra psicótica, uma criança que não fala com outra que não fala, sabe quando vai falar? Nunca. Nunca. Foi isso que o campo do tratamento foi percebendo. Não basta que os adultos falem, não basta que os adultos se ofereçam para fazer face à angústia que essas crianças têm de se haver com o relacionamento e com as questões da interação com o outro. Os adultos estão ali numa função terapêutica de poder apaziguar essas crianças que se sentem tão aflitas e querem se esconder realmente do contato com o outro. Mas se elas estão em tratamento é porque a gente sabe que elas têm um sofrimento enorme com isso. Não é uma opção tão simples assim, né? As crianças não querem se haver com outras porque o outro é sentido como extremamente invasor e com uma possibilidade de desintegração psíquica, se eu chegar muito perto desse outro. Então, nós começamos nos anos 90 a bater na porta das escolas. Ainda não existia o CAP, ainda não existia o Cefaz, ainda não existia nem a Declaração de Salamanca, né? E a gente começou a bater na porta pedindo para alguns diretores entusiasmados que recebessem as crianças do lugar de vida e acolhessem numa interlocução com o campo do tratamento um desafio de ajudar na escolarização da criança, porque essas crianças têm ilhas de inteligência preservadas, não são deficientes intelectuais. Essa é outra questão que desafia, porque é uma criança que funciona assim, com um déficit cognitivo, mas não porque ela não tenha inteligência. Por isso que nos filmes a gente vê, às vezes, um menininho descobrindo o código que vai lançar o foguete do país inimigo, porque rapidamente a questão matemática, para ele, flui, porque ele tem ilhas de inteligência preservadas. Ele pode não querer se comunicar com o outro e nem aprender história, né? Mas ele pode ter entusiasmo musical, né? Como o Francisco dizia, entusiasmo artístico e o banho de cultura que a escola faz, né? A escola é um discurso social poderoso quando se trata de dar um carimbo de criança para uma criança. Ir para a escola não é estar no manicômio. Então, isso é fundamental. Fundamental. Porque quando a criança recebe um carimbo de criança e quando faz alguma travessura esquisita, como comer lixo, ou, por exemplo, arrancar o sapato e jogar pela janela, é travessura de criança, né? Não é uma criança esquisita nem bizarra, é uma criança. E acho que essa questão de poder promover que essa criança vá à escola e estar com outras crianças promove, sim, que essa criança possa regrar esse mundo simbólico que está tão desorganizado, porque a escola é um lugar de regramentos que podem ser interessantes para essas crianças, né? Eu concordo um pouco com o que a Marise falou, porque eu acho que a escola, ela, em muitos momentos, ela se transforma assim, num ambiente bastante motivador. Eu acho que é isso que estimula mais a aprendizagem, né? E lá na PAI a gente tinha a escola especial, que atualmente não funciona mais. Todos os alunos lá estudam em escola regular e no contraturno frequentam um atendimento educacional especializado. E alguns dos alunos que estão hoje nesse atendimento no contraturno, eles eram da escola especial. E a gente percebe uma mudança tremenda em autonomia, em comunicação e até mesmo em alguns aspectos da própria cognição, por estar nesse ambiente estimulante, né? Por não estar todo dia indo para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, num ambiente totalmente assistencialista, onde até se carregava a lancheira, né? Então, a escola, por muitos momentos, ela se torna, assim, um ambiente bem favorável à aprendizagem, principalmente desses alunos com deficiência intelectual. Eu tenho visto, assim, durante esse tempo, alunos que, quando iam para essa sala da 4ª série, eles passavam por mim e, como diz assim, Celinha, não me olhe, porque agora eu não sou mais seu aluno, porque eles não queriam estar na classe especial. Entendeu? Na hora do intervalo, se eu saía com a minha turma também, eles ficavam assim de longe e desviavam. E eu ria, porque eu percebia isso, que eles não queriam mais ser da professora Celinha da classe especial, né? Eles queriam estar na classe comum. Agora, outros alunos já não tinham essa facilidade. Então, muitos nem queriam sair da sala. Então, quando eram incentivados a sair, muitos voltavam e se adequavam bem ao grupo. Pois porque essas crianças não também têm um querer, né? Fala, Luan. Minha fala inicial pode ser parecida radical, mas
A visão que eu tenho é a seguinte: educação no Brasil é uma anedota e sempre foi. Educação nunca foi prioridade. E eu acho que o movimento de inclusão ele tem que ser um movimento político. Eu falo o seguinte: as crianças de hoje, as crianças que temos nas mãos hoje, pode parecer radical, mas nós temos que usar elas como ferramentas para garantir um processo de 10, 20 anos de adaptação. O autista, dependendo do grau do autismo, não vai se adaptar na escola ou tal, como eu me adaptei. Mas eu acho que o movimento tem que ser político. Eu acho que ser paliativo não vai levar inclusão a lugar nenhum. E na questão do convívio escolar, há dois tipos de atitudes que eu repudio. E eu vou pegar a figura do professor. Aquele que tem dó do deficiente e aquele que discrimina o deficiente. Mas ter dó e discriminar não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas eu quero ser tratado como uma pessoa normal. Tem aquele, eu vou contar uma missão rapidinho, segundo ano, ensino médio, numa escola do Centro Paula Souza. Ou seja, não era a rede comum. Centro Paula Souza, professora de história, primeiro dia de aula, algumas questões de reforma protestante. E ontem, ela respondi o que para mim era feijão com arroz. Ela pegou minha resposta, ela achou a oitava maravilha do mundo, porque fui eu que tinha feito. Ela teve a capacidade de pedir para uma aluna passar na lousa a minha resposta, falar, olha ele que fez. E aí, o que você falou? Aí eu pensei, não, essa eu posso cruzar meus braços e não fazer nada. Que eu vou ficar com 10. Ou seja, ela era preconceituosa, ela achava que acabou a aula dela, eu saí. Eu fui na psicóloga da escola e falei, Ana Maria, você vai chamar a professora aqui e falar que eu não presto, que eu sou o pior aluno da escola, que eu sou um salvado. Mas não fala que fui eu que contei. Ela fez isso. A partir daquele dia, passou o ano me ignorando. Mas ali eu ganhei minha aula, sabe? Que eu prefiro ela me ignorando do que me tratando como uma criança. Então eu acho que o movimento tem que ser político. Eu acho que essa questão da política, acho que é muito importante, porque a gente não pode esquecer que no Brasil tem 700 mil matrículas de crianças e é uma estimativa para 6 milhões de crianças e jovens com necessidades especiais. Então, a grande maioria está fora da escola e a possibilidade, acho que esse marco legal, de ir para a escola, né, esse direito, eu acho que é importante a gente garantir. Enicéia, você pode repetir esse número? São 700 mil matrículas, contando escola especial e matrículas de crianças especiais. E uma estimativa de 5 a 6 milhões de crianças e jovens. Então, a maioria está fora da escola. Então, quando a gente pensa, é melhor ir na escola especial, não, a gente pensar que no país, a maioria está fora da escola. É melhor ela ficar em casa, essa que é a realidade que a gente... Ou ela ir para uma escola que está ruim para todo mundo, ela vai correr risco, correr perigo, tudo bem. Hipótese do contágio não existe. Colocar duas pessoas juntas, tanto pode dar certo, elas podem se gostar, como podem não se gostar e piorar a discriminação, o preconceito, né? A gente tem que contar com isso. Agora, colocar a criança na escola não é inclusão. Vamos combinar que isso não é inclusão, né? O que existe na literatura? Não há evidências inequívocas que a melhor forma de escolarizar todos, indistintamente, seja na escola comum. Não há evidências. Não há evidências. Tanto há evidências positivas como negativas. Não depende nem do nível, do grau da severidade da deficiência, porque quando você coloca, vai depender de quem é esse professor, quem é essa turma, que escola é essa. Né? Então, as variáveis são muitas. Nós temos que, então, o que a gente tem? Que a maioria pode e deve sim ir para a escola comum. Né? O que a literatura mostra é isso, que 80% das crianças podem e devem. Os outros podem, se for, mas podem, não é ir e deixar lá, tem que ir com apoio. Claro. Se você vai colocar o aluno, você tem que colocar os recursos lá dentro também. Né? Uma coisa é assim, o que a Marise falou, é um direito, não é uma obrigação.
certo? No segundo momento, o MEC tem muitos programas e ações. Ele está tentando colocar dentro das escolas sala de recursos multifuncionais, formação de professores. E como que é o seu nome mesmo? O Luan falou. É um momento político, é uma história que nós estamos construindo. O Luan sofreu, a Joyce sofreu, nós, professores, estamos sofrendo sim, todos sofrem. Como o professor lá, esqueci o nome. Newton. Desculpa, gente, eu esqueço os nomes. O Newton falou, essa é a minha maior deficiência. E eu faço esforço. Então, assim, o Newton, ele falou que é uma questão atitudinal. Não é a deficiência que define se vai ser um sucesso ou não. O que define se vai ser um sucesso ou não é a atitude das pessoas. Eu não espero ter um filho assim, mas eu vou buscar o melhor para o meu filho. Eu não espero ter um aluno assim, mas eu vou buscar o melhor para o meu aluno. E quando ele consegue passar por essa questão, ele melhora. Então, assim, não é uma coisa... Eu fico muito brava e vou falar assim, vou defender o MEC, porque eu estava lá e saí, não saí porque eu fiquei com raiva, eu saí porque eu tive uma outra oportunidade. Eu vejo as pessoas ali dentro batalhando para fazer o melhor. Você está entendendo? Só que nem sempre o que eu acho que é melhor, como a Eniceia fala, não é um grupo pequeno que vai definir o que é melhor para o país. Mas eu não consigo pôr todos. Só que é lógico, nós temos que ouvir as pessoas que estão envolvidas e tentar mudar essa história. E essa história só vai ser mudada, se Deus quiser, quando as minhas filhas forem professoras, ou que elas falaram que não querem ser, né? Que nós vamos estar mais nessa discussão como era a fase da integração. Você está entendendo? Agora nós estamos numa discussão que é a fase da inclusão. E a fase da inclusão é rever, como o professor falou. Não é só... A gente não tem que produzir o conhecimento para a escola. Nós temos que produzir um conhecimento para a vida das pessoas. E a escola ela tem que rever o seu currículo. Não é um currículo adaptado para uma criança com deficiência. É um currículo que vai ter que favorecer os nossos alunos. Mas que tipo de currículo é esse? Não adianta falar, a LDB impõe esse conhecimento. A LDB, ela define, mas ela tem que ser um balizador. Ela não pode ser. E cada história, cada contexto, cada local é uma história, não sei. Então, assim, eu tenho que defender o Ministério, porque eu vejo o quanto nós sofremos lá e queremos o melhor. Mas não é possível fazer o melhor para um país como o Brasil. A legislação, ela nunca acompanha, né? A legislação sempre vem primeiro, para depois a sociedade se adaptar àquilo e acabar caminhando. Assim. Nesse sentido, a política do MEC aponta o norte. E a gente tem que... Isso, aponta o norte e a gente Ela vai é programática, em busca né, disso. vamos dizer. Porque assim, não adianta... Ela foi um grande disparo. E diante disso, cada município teve que se adequar. Exatamente. Então, eu digo assim, que alguns municípios estão muito avante, talvez por isso que o pai ainda não tenha tido acesso a alguns recursos, ou alguns municípios estão muito à frente, outros ainda estão aquém. Mas o que acontece? Eu participo, eu não falei de nada ideal, eu falei do que eu trabalho. Eu falei da minha vivência. Então, são redes de apoio sim, e me sinto aqui privilegiada por estar junto de pessoas que fazem parte da minha rede de apoio. A APAI, Lugar de Vida, Sala de Apoio à Inclusão, a professora que é da rede municipal também, que tem todo um trabalho onde nós nos encontramos ali. Então, são outras redes que infelizmente não estão aqui. Benjamin Constant não é de São Paulo, mas aqui nós temos Dorina Novil, Lara Mara, que nós podemos encaminhar as crianças a qualquer momento, que são convênios sim, mas não em caráter de substituição, não em caráter de escola especial, mas em caráter de atendimento educacional especializado. São situações, eu estou falando de transporte escolar para crianças que precisam ir a estes atendimentos, eu estou falando de coisas reais, eu não estou fazendo nada que não seja da minha realidade. Estou falando do que está sendo implementado no meu local de trabalho. Porém, é claro, alguns municípios ainda não estão adequados dessa forma, talvez por questões políticas, talvez por questões de recursos mesmo financeiros, por uma série de fatores que eu desconheço.
Eu queria tocar numa coisa que parece banal, mas a gente acha que não é. Quando a gente estava tratando pela primeira vez do assunto do eixo articulador da professora Elisa, uma coisa que mobilizou muito a gente internamente, os jornalistas da Univesp TV que estavam envolvidas com o programa, foi justamente que nós mostramos o material que a gente gravou com o professor Hector e o Daniel para uma especialista, dita especialista. E esta especialista fez uma crítica grande ao que estava sendo feito ali, dizendo que não é daquela forma que o professor tem que trabalhar, que o professor não pode adaptar o currículo. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, quer dizer, será que nesse jeito de olhar a educação das crianças especiais, inclui não fazer nada que seja especial dentro da sala comum? Por isso que eu tinha perguntado, assim que acabou o VT, eu perguntei para o Hector, por que você faz isso? E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas ele contou que foi bom para ele, foi bom para a classe e aparentemente foi bom para o Daniel, não foi, Evaristo? Foi, tanto que ele fez até um filme, né, um stop motion dessa demonstração do Pitágoras, né? Eu acho que nós mesmos, como família, fomos vítimas desse discurso. Eu me arrependo de, no início da escolaridade do meu filho, ter exigido um currículo em que todos aprendam. Eu exigia isso. E não aceitei que a professora fizesse uma adaptação, uma professora que tinha trabalhado provavelmente com o maior carinho, né, pela alfabetização do meu filho dentro da sala, de uma forma diferenciada. Eu me arrependo muito disso. Tem um discurso que, teoricamente, é muito bacana, né, e que depois, como eu disse no começo, é como na tragédia grega, são os inocentes que pagam, entendeu? O meu filho, eu acho que teve coisas que ele teve problemas que poderiam não ter ocorrido se eu não tivesse com esse discurso delirante que eu estava na época, prepotente, né? Agora, hoje não. Eu agradeço muito ao Hector, a outros da escola, porque realmente os outros aprendem também, né? Porque você aprende quando você ensina. E os colegas, quando são solidários com o outro, acabam aprendendo mais, né? Ela comentou ali da França, mas a França tem um negócio interessante. A França tem 20 anos, 25 anos, um balanço das escolas que não fizeram inclusão e das que fizeram. Ou fizeram integração e não fizeram, porque você não é nem obrigado a fazer integração lá. Só que se você fizer uma vez, aí você está para sempre. E nesse balanço saía que as escolas que faziam integração tinham menos violência, menos vandalismo, as crianças aprendiam mais. Eu fui atrás do cara que fez esse relatório, fui até procurar ele na França, reuni com o cara. E uma das coisas que mais me impressionou que ele dizia, que por que tinha esse rendimento escolar melhor quando tinha os deficientes incluídos, etc., era isso. É que você aprende quando você ensina. Ele tinha estudado isso, assim, bem fenomenologicamente, né? Como os alunos, ao ajudar o colega a interagir com ele, acabavam aprendendo muito mais. Né? Eu acredito na adaptação do currículo. Lá na escola onde eu trabalho, o assunto é o mesmo, só que a gente faz as adaptações pensando no indivíduo, né? Na criança, como no adolescente, como ele aprende. Né? Então, a gente faz as adaptações. Agora, as estratégias que a gente monta, é isso, a gente generaliza. Muitas vezes a gente generaliza para os outros alunos. Não significa que aquela estratégia, aquela atividade vai ser unicamente para aquele. Tem muitos momentos eu generalizei. Eu achei que aquilo era possível trazer para alunos que não estavam entendendo e que dentro desse contexto, desse conceito de inclusão, não era aluno de inclusão, mas que era possível generalizar para outros que estavam tendo dificuldade. Então, eu acho que pensar mesmo no aluno, de como ele aprende e criar estratégias e que é possível generalizar. Agora, os alunos aprendem sim num ambiente de cooperação. Tá? No ambiente cooperativo, acho que isso já foi, né? A Marise pode falar um pouco melhor sobre isso. Isso, dentro dessa linha do Piaget, eu acho que já foi comprovado que os alunos aprendem dentro de um contexto de cooperação, um ajudando o outro. Né? Então, a gente tem até aquela coisa dos tutores, né? Então, onde eu posso ajudar, como eu ajudo, e assim a gente consegue avançar nesse processo, né? Eu tenho Muda visto o afetivamente resultado. as pessoas. Isso, você cria... As crianças, Isso elas mesmo. saem da classe, não, elas fogem da escola, né? Você vê elas saírem galopando da escola, é um desespero de fugir da escola, né? E frequentemente cai, toma tombo, etc. Tal. E passa todo mundo que nem uma cavalaria.
As classes onde meu filho estava, caía para todo mundo. Exatamente. E todo mundo fala, olha como é diferente essa classe, ajuda. Né? Exatamente. Você vê, muda a socialização, tudo. Eu queria deixar aqui a minha preocupação, que a gente não abordou, e agora sim trazendo uma questão mais pessoal minha, é do ensino médio, entendeu? Porque isso é um grande problema, dentro do qual eu estou de novo colocado e me sinto a pé, descalço, nu, como eu me senti no começo de entrar na pré-escola. Quer dizer, o ensino médio, você fala, bom, o que nós vamos fazer? É isso que eu quero? Tem escolas com projetos bonitos, mas na física ele vai ficar fora, na matemática ele vai ficar fora, na química ele vai ficar fora, tem 45 alunos na classe, que socialização vai ser essa? Quer dizer, o ensino médio seria um outro programa, uma outra discussão, mas acho que agora, eu aprendi muita coisa hoje aqui, eu acho que a gente tem que ir especializando também a nossa discussão, né? Tem coisa que já está avançada, mas tem muita coisa para desenvolver, né? Então, enquanto a escola não se torna esse modelo, né, que acho que todos nós gostaríamos, eu tenho visto resultados, sim, com a adaptação do currículo. E mais que isso, né, tenho visto professores que já estão inseridos nesse processo, que não é necessário mais que conversem com a professora especialista, mas eles mesmos já montam a aula de uma maneira para atender todos os alunos inclusos, né, com deficiência auditiva, visual, deficiência mental, e a coisa funciona. Funciona para todos? Não. São todos os professores que fazem isso? Não. É uma parcela ainda muito pequena. Mas eu acho que esse debate e o debate que tem acontecido nas escolas, eu acabei de sair de um seminário da Prefeitura Municipal de Guarulhos, onde 27 municípios foram convidados, né, para esse debate, patrocinado pelo MEC, falando sobre inclusão. A gente vê que em todos os lugares que a gente vai, meus filhos até falam, mãe, onde você vai, o assunto é inclusão, mas é porque isso tem borbulhado mesmo. Isso, né? é um mérito da política, eu acho. Sim. Quer dizer, colocou a questão num nível... Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui hoje. É verdade. Não sei se o termo adaptação é um bom termo. Eu não sei se o termo adaptação é um bom termo, porque adaptação sugere que há alguma perda, que há uma coisa inferior. Eu acho que assim, os alunos, as classes são por definição heterogêneas. Então você tem alunos que têm ritmos diferentes de aprendizagem, estilos diferentes de aprendizagem, estratégias diferentes de aprendizagem. Então a questão é como é que você explora da melhor forma o potencial dos alunos e que estratégias. Eu não consigo conceber uma escola que se pense massificada ou que se pense igual para todos, independentemente das questões de alunos com necessidades especiais. Acho que a escola precisa se pensar como uma escola que entende que tem uma diversidade no seu corpo discente e que precisa lidar com essa diversidade. E só consegue fazer isso se tiver estratégias diferenciadas, senão não vai conseguir. Um cara bacana que se chama Pitágoras. Ele criou um teorema. Era assim, um triângulo retângulo. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Segue esses exemplos, bem sábio. Vamos mostrar um negócio legal para vocês entenderem um pouco melhor. Saca só, o quadrado de A mais o quadrado de B é igual ao quadrado de C. Duvida disso? Então, olha pra cá, pessoal. Tchau, e corta!